irmãos que abram suas Bíblias na carta aos Coríntios, capítulo de número 8, depois de 3, terça-feira no capítulo 7, a gente vai hoje começar o capítulo 8. É provável que a gente consiga terminar o capítulo hoje ainda. Um assunto muito interessante nesse capítulo. Creio que vai ser de grande valia para todos nós aqui. 1 Coríntios capítulo 8. Todos irmãos compraram? A palavra do Senhor nos diz assim: agora eu vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. Meus irmãos, aqui no capítulo número 8, nós vamos observar o apóstolo Paulo introduzindo mais um assunto que os irmãos perguntaram em carta para ele, e desta vez o tema da sua palavra é acerca dos alimentos oferecidos aos ídolos. Irmãos, Corinto era uma grande cidade do mundo antigo e ela estava rodeada por toda forma possível e imaginável de idolatria. Algo talvez muito mais intenso, muito maior do que o que nós temos hoje aqui na nossa nação. Havia diversos templos pagãos espalhados pela cidade, e praticamente todo alimento que era oferecido à venda nos mercados, no comércio, eram alimentos que primeiro haviam sido oferecidos nos templos em adoração a falsos deuses. Então os coríntios estavam ali em volta de um grande problema, já que tudo que é na nossa cidade, tudo que é comido aqui, foi oferecido a ídolo, o que eu devo fazer? Essa era a pergunta deles. E nós vamos ver, meus irmãos, que a primeira preocupação que Paulo tem é com uma afirmação que ele faz aqui no verso 1. Ele diz assim: na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. Antes de Paulo tratar desse assunto, meus irmãos, ele vai lançar um tema aqui para a nossa reflexão. E todas as respostas que ele vai dar ao longo do capítulo vão de alguma forma bater nesse tema. Nós sabemos e aprendemos isso em alguns capítulos anteriores, que os coríntios eles eram um pouco presunçosos, um pouco soberbos. Eles se achavam num nível de espiritualidade muito grande. E quando o assunto era o alimento oferecido ao ídolo, eles tinham a seguinte percepção: nós sabemos que o ídolo não é nada. Nós sabemos que aquilo é uma demonstração material de um suposto Deus que não existe. Por conta disso, a gente pode se alimentar de tudo que vier até nós, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de cuidado. A gente sabe que o único Deus verdadeiro é o Senhor. Paulo vai concordar com essa afirmação, mas ele vai mostrar que esse tipo de sentimento que os irmãos tinham era maligno. Por quê? Esse sentimento não estava levando em conta que alguns irmãos mais fracos na fé poderiam testemunhar aqueles irmãos comendo alimento que havia sido consagrado nos templos, e por causa da sua consciência fraca, eles poderiam pecar contra o Senhor. Irmãos, é nesse ponto aqui que eu quero começar a nossa reflexão. A nossa fé, meus irmãos, o Evangelho, não é uma religião simplesmente de podes e não podes. Não é simplesmente uma religião de faça isso, não faça isso. A nossa fé se baseia em dois aspectos. O primeiro, um relacionamento pessoal que nós podemos ter com Deus. Deus nos resgatou da condenação, Deus nos ama, Deus tem nos chamado para estar na presença dEle e tem nos dado mandamentos para que nós possamos, ao obedecê-los, crescermos na comunhão com Ele. Então, mais importante do que eu saber o que pode e o que não pode na minha fé, é eu ter a certeza que eu estou me esforçando para crescer no conhecimento de Deus, na intimidade com Ele. Muitos irmãos sabem, decora e salteado a cartilha da igreja, conhecem todos os costumes assembleanos, observam eles, graças a Deus por
Eles só sabem fazer e deixar de fazer o que a igreja ensina, mas eles não têm experiência nenhuma com Deus, não conhecem Deus. O que eles sabem de Deus é simplesmente de ouvir falar, não têm experiência pessoal com Deus, não oram, não buscam a Deus, não leem a palavra, não ouvem a voz do Espírito Santo, não se lançam em fazer o bem para ninguém, são meramente pessoas religiosas e às vezes até ensoberbecidas, até pensam que são alguma coisa porque respeitam as leis da igreja, mas irmãos, na verdade não são nada, porque obedecem à igreja, mas não têm revelação pessoal de quem Deus é. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque às vezes a gente absorve algumas coisas, meus irmãos, e passamos por conta desse conhecimento que a gente adquire a desprezar a fraqueza do nosso irmão. Então, Paulo tem essa preocupação. O que o irmão fraco na fé ia pensar se visse um crente comendo alimento sacrificado à vida? Esse irmão ia ter sua fé danificada, a fé desse irmão ia naufragar, porque mesmo ele sabendo que o ídolo não é nada, ele ia ter dificuldade de administrar isso, que a sua fé ia ficar enfraquecida. Irmãos, muitas coisas, irmãos, que nós fazemos, a gente tem que rever se podemos fazê-las. Muitas coisas que nós temos como certa, pode ser feito, a gente talvez tenha que se privar de fazer na presença de algum irmão, se isso for chocar a fé desse irmão. Então a gente tem que avaliar as nossas decisões, não simplesmente baseado no pode ou no não pode, mas a gente tem que avaliar a nossa postura, a maneira como nos comportamos, à luz do amor cristão. Esse comportamento meu vai prejudicar a fé do meu irmão? Isso que eu estou fazendo vai entristecer o meu irmão? Isso que eu estou aceitando como certo na minha vida vai fazer com que o meu irmão fique entristecido? Se qualquer uma dessas situações acontecer na presença daquele irmão, eu preciso abrir mão de fazer isso, mesmo que não seja pecado, mesmo que isso não ofenda a Deus e me atrapalhe a minha comunhão com Ele. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com aqueles irmãos que estão começando na fé. Às vezes, algumas coisas que nós fazemos, julgando que nós temos liberdade em Cristo, vai acabar por prejudicar a fé daquele irmão. E quando a gente faz isso, a gente está pecando contra o Senhor. O fato é que conforme nós crescemos na fé, e eu acredito que aqui todos nós estamos crescendo na fé, por isso que a gente está no culto de ensino. A gente quer adquirir conhecimento, a gente quer saber o que Deus tem para nos dizer, e isso é louvável. Mas irmãos, conhecimento adquirido não pode tornar a gente pessoas orgulhosas, não pode tornar a gente pessoas sabichonas. Sabe aquele irmão que sabe tudo? Aquele irmão, ele sabe tudo. Ô irmão, isso eu não sei. Ô irmão, deixa eu te orientar do negócio. Não, isso eu não sei, pastor. Isso tem gente, irmão, que é tão sabichão. Mas não, você vai dar um conselho para o bem daquela pessoa, para a saúde da alma dela. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver. Ah, pastor, mas isso não tem problema. E às vezes, meus irmãos, a gente se depara com isso e a gente percebe que o conhecimento adquirido, que deveria ter tornado a pessoa mais humilde, mais santa, mais consagrada, acabou tornando a pessoa mais soberba, mais orgulhosa e mais egoísta. Irmãos, o conhecimento que adquirimos na fé deve nos tornar pessoas mais humildes, mais dependentes de Deus, mais humilhadas aos pés de Jesus Cristo. Se ao adquirir entendimento, conhecimento, você se torna orgulhoso, eu sou melhor que esse irmão, não, eu sei mais do que fulano, não, eu já entendo mais do que Beltrano. Esse conhecimento não vai te levar a lugar algum. Quanto mais aprendemos de Cristo, mais dependemos do poder e da graça dele na nossa vida. Então, antes de Paulo esclarecer a realidade da idolatria, do alimento sacrificado ao ídolo, Paulo vai primeiro estabelecer essa base. Se alguma coisa que você está fazendo em nome da liberdade cristã ofende o seu irmão, você precisa deixar de fazer na frente dele.
Pode ser que você faça isso na ausência dele, mas se o seu irmão vê esse procedimento seu, que às vezes não é pecaminoso, às vezes não ofende a Deus, mas se ofende o seu irmão, você deixa de fazer na presença dele, em nome do amor cristão. Amém, meus irmãos? Vocês imaginam, só irmãos, eu sou muito franco, eu sou muito transparente, eu não tenho que esconder nada dos irmãos. Por exemplo, vocês imaginam se eu chegar de bermuda aqui para dirigir um culto? Como é que vocês vão se sentir aqui? Vai todo mundo olhar para mim, arregalar o olho e falar: alguma coisa está errada. Mas irmãos, eu uso bermuda na minha casa. Minha esposa não fica ofendida e isso não ofende a Deus de forma alguma. Na minha casa, mas aqui eu não vou ir. Porque eu sei que existe uma reverência em volta desse lugar aqui. Então eu respeito ela. Eu respeito. Eu sei que existem irmãs que por motivo de trabalho vão ter que trabalhar de calça comprida, às vezes com aquelas bermudas largas para baixo do joelho, principalmente irmã que trabalha com faxina, às vezes tem que usar esse tipo de roupa, você tem que subir escada, descer escada, mas aqui dentro eu não vou fazer isso. Então cada situação vai exigir um tipo de comportamento nosso. E cada comportamento que eu tiver, eu tenho que tomar esse comportamento e assumi-lo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então isso tem que permear as minhas decisões. Então eu jamais posso, em nome da liberdade cristã, fazer o que eu bem entendo. Isso é errado. Isso é ofender a liberdade cristã. Liberdade cristã é eu ter graça para fazer tudo que agrada a Deus e tudo que não ofende o irmão. Amém, meus irmãos? Então esse é o ponto de partida. Fale para o seu irmão: se o seu conhecimento te deixou menos humilde, esse conhecimento não tem valor. Diga isso para ele. Se o seu conhecimento te deixou menos humilde, esse conhecimento não tem valor. De nada vale. Esse conhecimento não cumpriu o propósito. Amém, meus irmãos? Verso 2: a pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Irmãos, veja que esses dois versículos selam esse entendimento inicial. Tem gente que pensa que sabe muito, mas na verdade não aprendeu nada. Nada, porque deixou esse sentimento, esse saber, esse conhecimento enchê-la de ego, enchê-la de orgulho. Não tem valor nenhum. Então, mais importante do que isso é eu continuar humilde na presença do Senhor Jesus Cristo. Não é errado estudar, não é errado aprender, não é errado correr atrás, mas jamais eu posso aceitar que isso faça com que eu me sinta melhor do que o meu semelhante. Se eu, por conta do que eu sei, me julgo melhor, na verdade eu não sei nada. Era melhor eu não ter aprendido nada e continuar humilde na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Verso de número 4. Agora começa o assunto de fato. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus. Irmãos, aqui nós temos dois assuntos que nós precisamos abordar. O primeiro, a idolatria, os ídolos representam algo que não existe. Então, irmãos, por isso que a nossa fé, a fé cristã protestante, a gente não usa imagens em nossos templos, nós não usamos esse tipo de coisa, porque nenhum tipo de idolatria, nenhum tipo de uso de imagem é autorizado por Deus nesta era da graça em que nós vivemos. No passado aconteceram circunstâncias do próprio Deus ordenar que figuras fossem feitas, mas em situações específicas. Por exemplo, quando Moisés foi orientado por Deus para erguer uma serpente ali no deserto, para que todo israelita que havia sido picado por uma serpente venenosa por conta da sua rebeldia, olhasse para aquela estátua que ele havia erigido e fosse curado. Está na Bíblia. Aconteceu, mas aquilo durou apenas um pequeno período de tempo e aquilo apontou para Jesus Cristo. Por quê? A serpente ali foi erguida no deserto, porque Jesus Cristo seria erguido no madeiro. Aquele que havia sido picado pela serpente e olhasse para a estátua era curado, porque nós pecadores que fomos
sincronizar com eles. Algum tempo depois, por causa da idolatria que cresceu em Israel, os israelitas voltaram a usar aquela serpente, deram para ela um nome, ela era chamada de Neustã, e a adoraram, mas isso trouxe maldição para o povo novamente. Também no Antigo Testamento nós temos mais um exemplo de Deus ter ordenado a confecção de imagens em caráter religioso. Por exemplo, os querubins que estavam no propiciatório, que era a tampa da arca. Quem já leu isso na Bíblia? Na tampa da arca haviam querubins ali entalhados. Mas esta arca estava guardada dentro do Santíssimo Lugar, aonde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então, nessa circunstância, não havia ali risco de idolatria e nem era em caráter de adoração que aqueles seres haviam sido entalhados ali. Então, a idolatria, meus irmãos, ela é um risco, ela é um pecado terrível. Nós não podemos tolerar, irmãos, nenhum tipo de idolatria na nossa vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Boa parte de nós que estamos aqui viemos da tradição religiosa do nosso país, que é o catolicismo. Eu não tive nenhum contato com o catolicismo, não fui batizado, não fiz crisma, nunca frequentei catequese. Parece que Deus já havia me guardado para essa fé e eu glorifico a Ele por isso. Mas eu tenho familiares que são católicos praticantes, tenho bom convívio com eles, que nós devemos ter. Devemos respeitar qualquer tipo de fé que exista, mas sem jamais abrir mão da verdade que nós temos, que o Evangelho é a única fé verdadeira. Então eu não vou entrar na casa de uma pessoa que tem ídolos lá dentro e vou sair apontando, está cheio de demônio. Tem um demônio. Não, irmãos, isso escandaliza, isso é feio. Você quer que ele entre aqui dentro e aponte para mim e fale que eu sou um demônio? Você vai ficar triste se ele fizer isso, não vai? A gente não vai mexer com as coisas dele. Irmão, eu já entrei em casa para evangelizar com um ídolo dessa altura aqui. Do jeito que eu entrei, ele ficou. Ele não olhou para mim, ele não me salvou. Do jeito que eu entrei, ele ficou. Então eu deixei lá. Mais importante do que eu ficar falando mal da religião dos outros, eu anunciar para qualquer um que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E pregar o Evangelho. O Espírito Santo fará a obra. Não sou eu que vou fazer. Então, irmãos, existe a idolatria e nós não usamos. Só que existem algumas coisas que têm acontecido no nosso movimento evangélico nesses últimos anos, que são idolatria terrível, talvez até pior que a idolatria que os católicos praticam. E a gente não tem se dado conta disso. Por exemplo, meus irmãos, agora virou moda, meus irmãos, os jovens da igreja ter cartaz do seu cantor favorito de pendurado na parede. Não é? Tem o cartaz ali do Thales, que coisa linda. Tem o cartaz da Lauriette, da Cassiane. Aí a Cassiane é diva. Idolatria maldita. Joga fora, irmão, em nome de Jesus. Joga fora. Não tem que ter nada de pendurado na tua parede, não. O que você tem que ter é uma cruz no ombro e compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Quer ver mais alguns exemplos de idolatria? Por exemplo, se algum cantor famoso estiver aqui na nossa pregação aqui do lado, e você sai da sua igreja para ir lá, você está cometendo o pecado de idolatria. Não, pastor, eu estou indo lá ver porque eu gosto muito. Mas você vai na igreja para ver o que você gosta ou para adorar o Senhor? Não, mas eu vou lá porque lá eu vou adorar Deus também. Mentira! Não minta contra Deus. Você vai lá porque você quer ver a personalidade. Porque se você quisesse vir ver Jesus, você vinha na sua congregação. Ia prestar um culto mais animado ainda, sabendo que a igreja do lado estava sendo abençoada com a visita. Mas nós temos aceitado essas formas de idolatria disfarçadas. Irmãos que ficam esperando o congresso para ser batizado do Espírito Santo. Não, porque na festa vai ter pregador convidado, vai ter cantor, é a minha chance de ser batizado do Espírito Santo. Idolatria terrível.
Irmão, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo, não é homem. Não é o pregador, não é o cantor, é o Filho da irmã Maria, Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui conosco nessa noite. Outras formas de idolatria, por exemplo, quando tem uma celebridade no culto, um pregador famoso, uma cantora, o nego glorifica a Deus, levanta a mão, pula, faz até aquelas notas assim, aqueles negócios assim, mas quando estão os irmãozinhos aqui que estão sofrendo pela obra, orando, fica de braço cruzado, mão na orelha, não dão glória para Jesus. Por quê? Porque a pessoa está em busca de ídolos. Ídolos. Idolatria é pecado que nos exclui do reino. Deus não tolera a idolatria. E as idolatrias que têm entrado dentro das igrejas evangélicas, e se a gente não vigiar, vai pegar as nossas também. Não é? A vassoura, o sabonete ungido, não é? O martelinho, a rosa, sal grosso no chão. Irmãos, está feio o negócio. Está feio o negócio. Não, mas a gente tem que mudar, senão vai perder o povo. Que a gente perca todo o povo, mas continue servindo a Jesus Cristo com lealdade, de acordo com o que está na palavra. Então existem muitas formas de idolatria abomináveis que também estão no movimento evangélico. E a gente tem que tomar cuidado para escapar dessas coisas e voltar a termos uma fé pura em Jesus Cristo. O que é idolatria? É tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. É tudo aquilo que substitui a Deus. E tem idolatrias que não têm caráter religioso. Não tem caráter religioso, mas que se tornam ídolos também. Por exemplo, televisão. Pastor, é pecado ver televisão? Não é. De jeito nenhum. Mas se a televisão está roubando o seu tempo de oração, está roubando o seu tempo de leitura da Bíblia, não está deixando você vir no culto, se tornou um ídolo para você, está te excluindo do reino de Deus. Então é melhor desligar e voltar a fazer aquilo que vai fazer diferença na sua vida, que é estar na presença do Deus vivo, para a glória do nome do Senhor. Então essas idolatrias são perigosas, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado com elas. Fale para esse irmão que está do seu lado, para de conversar comigo, irmão, e larga a mão da idolatria em nome de Jesus. Fala para ele, por favor. Aleluia. Isso. Não podemos ter idolatria. A nossa fé está em Jesus Cristo. Se eu fui curado, não foi o irmão que orou por mim, foi Jesus Cristo que me curou. Aleluia. Se a minha fé foi renovada, não foi porque a irmã cantou, foi porque Jesus Cristo me renovou. Todos nós somos apenas instrumentos imperfeitos nas mãos de um Deus que é perfeito e que não falha. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Então a primeira verdade desse verso é: o ídolo não é coisa alguma, não é nada. Por isso não usamos ídolos nas nossas construções, nos nossos cultos. Não temos nada, nenhum objeto para a gente observar, porque nós olhamos pela fé do Senhor Jesus Cristo, apenas para Ele. O mesmo verso diz assim: nós sabemos que existe somente um Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: existe somente um Deus. E esse único Deus, meus irmãos, Criador de todas as coisas, Ele se revelou a nós através de três pessoas, diferentes umas das outras, mas que coexistem eternamente, sendo um único Deus. Quem são as três pessoas? Quem sabe dizer? Artigo central da nossa fé, vocês sabem. Vocês estão com medo de responder. Quem são as três pessoas, meus irmãos, da Trindade? Pai, Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, são apenas um Deus. A nossa fé é uma fé monoteísta. Nós afirmamos
com ousadia, existe apenas um Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Deuteronômio capítulo 6 e o verso de número 4. Todos os irmãos encontraram? Está escrito nesse verso: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. É isso que está escrito aí? Então essa é a declaração central da fé monoteísta. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Só existe um Deus. Porém, o Antigo Testamento dá vislumbres de que esse único Deus é um ser plural. Na sua essência, ele é um, mas é mais do que um. Gênesis capítulo 1, verso 26. Abra sua Bíblia, por favor. Quando Deus nos criou, nós tivemos aí o primeiro vislumbre de que na unidade divina há pluralidade, há mais de uma pessoa. Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Gênesis 1, verso 26. Todos os irmãos se encontraram? Quando Deus vai criar o homem, Ele diz assim: veja se é assim que está na sua Bíblia: faço o homem a minha imagem, conforme a minha semelhança. É assim que está escrito, irmãos? Como é que está escrito? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está no plural. Então nós vemos aí um vislumbre de que na unidade divina há mais do que um ser, há mais do que uma pessoa. Então essa é a primeira citação bíblica que vislumbra a pluralidade de Deus. Irmãos, essa doutrina foi melhor estabelecida, melhor elaborada no Novo Testamento. Por exemplo, meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Todos os irmãos encontraram? Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Está na mão? Todos acharam? Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então vocês vejam que João, ele aponta para Jesus Cristo, que nós conhecemos ele como o Verbo de Deus, a palavra de Deus, e diz que Jesus Cristo estava com Deus desde o princípio e que ele era Deus. Mas Deus só? Então como é que o Pai pode ser Deus e o Filho ser Deus também? Agora eu vou deixar vocês mais confusos ainda. Atos capítulo 5. Vamos falar. Atos capítulo 5. Atos está depois de João, antes de Romanos. Atos capítulo 5, todos os irmãos encontraram? A partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso.
Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos. Você mentiu para Deus. Então o Espírito Santo também é Deus. Então o Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Mas eles não são três fases de Deus. Algumas pessoas acreditam que no Antigo Testamento Deus se revelou como o Pai. No Evangelho, Deus se revelou como Filho. E na era da igreja, esse tempo que nós vivemos, Deus se revelou como Espírito Santo. É um só Deus que se manifestou de três formas diferentes. Não é essa a nossa doutrina. Para nós, segundo a Bíblia Sagrada, o Pai coexiste junto com o Filho e coexiste junto com o Espírito Santo. Os três sempre existiram ao mesmo tempo, mas são um só. É o único caso da matemática em que 1 mais 1 dá 1 de resultado. Está na Bíblia isso, pastor? Nós temos vislumbres. Abra, por favor, Mateus capítulo 3. Isso é muito importante, meus irmãos, porque uma falsa doutrina chamada unicismo, muito bem popularizada no Brasil pelo Conjunto Voz da Verdade, essa doutrina está ganhando força. Recentemente, uma grande igreja pentecostal, a Congregação Cristã no Brasil, mudou 2 artigos da sua declaração de fé, e numa das mudanças ela dá os primeiros sinais de que ela vai trocar a crença na Trindade pela crença unicista. Pode ser que daqui a alguns anos, esses que a gente chama carinhosamente de primos, não devemos fazer isso, né? Não é respeitoso, mas pode ser que daqui a algumas décadas eles se tornem unicistas e já não creem mais na Trindade. Vocês, sem dúvida, pesquisem no Google mudança de fé da Congregação Cristã no Brasil. Eles alteraram, e isso pode trazer malefícios tremendos, porque a crença na Trindade é fundamental para a salvação. Se não cremos na Trindade como a Bíblia ensina, nós não participamos da fé ortodoxa. E, obviamente, não participamos da promessa de salvação. Amém, meus irmãos? Então é sério esse assunto aqui. Não é prático, mas é muito sério. Mateus, capítulo de número 3, a partir do verso de número 13, na ocasião do batismo de Jesus, foi um dos momentos mais marcantes em que a gente observa as 3 pessoas da Trindade agindo em conjunto ao mesmo tempo. Aqui nós desmontamos qualquer ideia de que a Trindade é uma farsa ou que Deus, em cada época, se manifestou de uma forma. Aqui, Deus foi os 3 ao mesmo tempo, um único Deus. Mateus 3, a partir do verso 13, todos irmãos compraram? A palavra do Senhor diz assim: naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu batize? Mas Jesus respondeu: deixe que assim seja agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Irmãos, aqui estão os 3 ao mesmo tempo. Jesus está na água, o Espírito Santo desce sobre ele e o Pai fala do céu com o seu Filho. Então esse aqui é um versículo que mostra as 3 pessoas agindo ao mesmo tempo. Eu quero perguntar para os unicistas: se Jesus é Deus, e quando Jesus desce do céu, o céu ficou vazio? Se ficou vazio, quem falou com Jesus no batismo? Me responda. Quem mais poderia
nosso Criador. Então percebam, meus irmãos, que a Bíblia é enfática em nos apresentar esse mistério. No curso de discipulado, eu exemplifico esse mistério na figura de um triângulo. Quem já viu um triângulo aqui? O que é o triângulo? É uma figura geométrica, não é? Uma única figura. Quantas pontas o triângulo tem? 3. Eu uso o triângulo para mostrar. Deus é um só. Mas ele não tem 3 pontas, ele tem 3 pessoas. As 3 pessoas são o triângulo. As 3 pessoas são Deus. Mas é um só. Amém, meus irmãos? Então essa é a nossa crença. E uma das mais belas declarações que nós temos da Trindade está na bênção apostólica de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Abre sua Bíblia, por favor. E por falar em bênção apostólica, irmãos, quinta-feira tivemos um culto glorioso aqui com os obreiros. Foi, meu Deus, foi tão glorioso que eu me perdi na hora de dar a bênção apostólica. Foi a primeira vez que eu ia a bênção em quase 6 anos de ministério. Voltei para casa todo envergonhado, meus irmãos. Todo envergonhado, foi muita emoção. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: preste atenção, irmãos, compare a bênção que nós proferimos com a bênção que a Bíblia ensina. Está escrito assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Então essa é a bênção apostólica. Apesar da Trindade ser Pai, Filho e Espírito Santo, na bênção apostólica é Filho, Pai e Espírito Santo. Quem sabe responder por quê? Tem um segredo. É doutrina. Quem se arrisca a responder? Irmãos, a graça do Senhor Jesus tem que vir primeiro. Porque se a graça não tivesse chegado em cada um de nós, não haveria nem o amor de Deus e nem a comunhão do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ela nos presenteou com o amor de Deus e com a comunhão estreita com o Espírito Santo. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? A graça vem primeiro para nos lembrar que é tudo pela graça, não há mérito na nossa fé. Ninguém faz por merecermos. Tudo que vem na nossa mão de Deus veio porque Ele é misericordioso conosco, porque Ele nos ama. Diga para o irmão que está do seu lado: na nossa fé ninguém faz para merecer. Diga isso para ele. Tudo é graça. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então está dado aí essa instrução importante. A nossa fé é trinitária. Nós cremos que Deus é um só, e esse Deus coexiste em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Todos são Deus, nenhum é maior do que o outro, todos têm a sua importância, o seu papel. O Pai, o eterno Criador, nos formou e nos escolheu para a salvação. Jesus Cristo, o Verbo, Filho de Deus, efetuou a salvação morrendo na cruz do Calvário. Ele desce do céu, Ele se faz carne, Ele se oferece em sacrifício por cada um de nós. Aleluia! E na cruz Ele conquista de graça a salvação para cada ser humano da face da terra. E o Espírito Santo é o condutor da salvação. É Ele que tocou no seu coração, mostrando que o Evangelho é verdade. Se um dia você disse: eu quero Jesus na minha vida, foi porque em primeiro lugar Deus quis você. Em segundo lugar, porque o Espírito Santo te mostrou que essa é a verdade. Então, essas 3 pessoas trabalham de uma forma coesa para poder fazer a salvação nos alcançar e nos oferecer vida eterna em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? 1 Coríntios capítulo 8, vamos voltar aqui.
pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Meus irmãos, é nesse ponto aqui que Paulo vai abordar a condição daqueles irmãos que ainda não estão amadurecidos na fé e que podem ter a sua consciência ferida se alimentarem daquilo que é oferecido a ídolos ou se verem algum irmão procedendo dessa forma. Então, meus irmãos, para aqueles que têm a consciência ainda fraca e não estão maduros no Evangelho, eles podem pensar que por se alimentar de um alimento que foi oferecido num tempo pagão, eles estão se contaminando com aquilo vai trazer algum prejuízo para a sua fé. Então, meus irmãos, para esse é o caso em que a Bíblia nos orienta a nós nos abstermos daquilo que é oferecido a ídolos. Abra sua Bíblia em Atos 15, por gentileza. Nós temos aqui uma instrução que foi dada pelos apóstolos que estavam na igreja de Jerusalém, em que aqueles que eram cristãos e que não haviam nascido no judaísmo, eles precisavam abrir mão de se alimentar de alimentos que haviam sido oferecidos aos ídolos. Daqui a pouquinho eu vou chegar na parte mais prática disso, que nós corremos alguns riscos com esse tipo de situação em algumas épocas do ano aqui no Brasil. Atos capítulo 15, todo mundo encontrou? Alguns irmãos estão procurando, inclusive o pastor. Atos capítulo de número 15, a partir do versículo de número 28, a palavra do Senhor diz assim: porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carne sobre vocês, a não ser essas proibições que são de fato necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Então nós temos essa ordenança bíblica e nós devemos obedecê-la. Paulo então ele vai lembrar disso que já estava estabelecido na igreja. Existe risco para nós cristãos hoje comermos de alimentos sacrificados a ídolos? Sim ou não? Quem acha que existe esse risco hoje? Existe. Vou dar um exemplo para vocês. Quem de nós, quando era moço e não era crente, não amava ir para a quermesse? Comer aquele cachorro quente, aquele pão com molho de tomate, aquela salsicha bem cozida, está quase chorando, a gente gostava. Não é? Gostava da pescaria, dos salgados. Irmãos, o que é a quermesse? O que é a festa junina? O que é a festa junina? É uma celebração em honra a São João. Então, quando você vai nessa festinha e come alguma coisa que está sendo servida lá, você está comendo de um alimento em honra ao ídolo. Você não deve fazer isso. Não pode se alimentar de forma alguma. Ah, pastor, mas eu não sabia, eu perdi comi de tudo. Agora você está esclarecido. A partir de agora você não come. Eu trabalhei numa ONG por quase 5 anos, todo ano tinha quermesse lá. A festinha começava depois do almoço e até às 5 horas da tarde. Eu trabalhava 5 horas sentindo o cheiro da pipoca, o cheiro do cachorro quente,
batata assada, mas cheira gostoso a batata assada, não é? E aí chegava o funcionário, olha Sérgio, eu trouxe para você, colocava na mesa, a hora que ele virava, pegava e colocava no lixo. Eu conheço a palavra de Deus, então eu não participo disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não participa dessas coisas. Até no centro, meu irmão, tem umas banquinhas lá na frente, lá na matriz, que você tem que habilitar. Que às vezes alguma delas ali está aberta para poder sustentar a obra lá. E se está aberta para sustentar a obra, também é alimento sacrificado aí, porque você não deve comer daquilo. Então isso é muito importante, irmãos. Muito importante. Está chegando a festa junina, né? Então, queridos, nada de paquermesse, pelo amor do bom Jesus. É festa de idolatria. Nada de comer pipoquinha. Não tem nada a ver, pastor. Eu só vou lá. Nada disso. Pode parar. Você é crente. Você foi esclarecido pela palavra de Deus. Por que você vai fazer isso? Pastor, mas eu tenho meu filho na escola. O que eu faço? Se o seu filho tem idade para já entender, você explica para ele e não o leva. Mas se talvez o seu filho ainda não entenda e não participar daquilo for ser muito traumático para ele, você ora ao Senhor Jesus Cristo, peça perdão, deixe seu filho participar. É melhor que ele participe uma vez ali para saber como é que é, para depois ser instruído, do que seu filho ficar bravo com você e não querer vir na igreja mais. Então você vai agir com sabedoria, na liberdade que nós temos do Senhor Jesus Cristo. Mas nós que já somos maduros, a gente não vai morrer se não comer pipoca em quermesse. Não é? Pior é quando os crentes vão para a quermesse para tomar aquilo, não, né? Jesus tem misericórdia. Mas a pipoquinha, você estoura na sua casa. Aquele cachorro quente horroroso, você faz na sua casa muito melhor. Não é a batata assada? Assa na sua casa. O vinho quente? Jesus. Irmão, pega um suco de uva, esquenta, é a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Então, haja com sabedoria. Vocês têm a mente de Cristo. Amém, meus irmãos? Verso de número 8. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos, e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Irmão, se por um acaso você em algum momento da vida se equivocou com a sua fé e comeu, Deus não vai te rejeitar por conta disso. Fale para Jesus: Senhor, eu agi na inocência, a partir de agora eu não vou comer mais, e está tudo bem. Você não vai ser melhor ou pior por ter comido. Mas nós que recebemos a instrução da palavra, a partir do momento que nós somos esclarecidos, a gente não participa mais. Esse é o lema. Amém, meus irmãos? Verso 9, agora Paulo vai voltar naquele primeiro assunto. Quando a sabedoria, ao invés de nos tornar mais humildes, ela nos ensoberbece. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos da fé caiam no pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse assunto, vir você que tem conhecimento, comendo alimentos do templo consumido, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, este cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o seu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Irmãos, encerrando esse assunto, a gente vai voltar um pouquinho nele na metade do capítulo 10. Pastor, e se eu for na casa de um familiar meu, eu sei que esse familiar é de uma outra crença, e eu sei que ele é praticante da crença, e eu chego lá e ele prepara um banquete para mim maravilhoso. Eu como ou não como? Como.
povo respeitador. Tem que ser um povo assim, muito legal de trato. Não pode ser um povo assim, entrão, inclusivo. Então colocou na mesa, você não sabe a procedência, você vai orar a Deus e vai comer. Não é a comida que vai fazer com que Deus te aceite ou não. Agora, se a pessoa chegar em você, hoje é dia de posto do Damião, criançada passou aqui e deixou esses docinhos, você quer comer? Aí você foi esclarecido. Não, Deus abençoe, não estou com fome agora. Aí você não pode. Se você não sabe, você pode comer. Se você foi notificado pela fé, você não pode participar. E nunca, irmãos, nunca, em hipótese alguma, faça alguma coisa que possa levar o seu irmão ao pecado. Existem coisas, irmãos, que não são pecado. Não são pecado. Mas o seu irmão pode ficar fragilizado se vê você fazendo. Então essas coisas você vai fazer na ausência do irmão fraco, para não ferir a consciência dele, para não ferir a fé dele, porque senão você está pecando contra Cristo, você está, em nome da liberdade, pecando contra o seu irmão, e nós não podemos agir dessa maneira. Amém, meus irmãos? Estamos esclarecidos nessa noite? Vamos colocar de pé em nome do Senhor.